Olá, boa tarde a todos. Nós estamos fazendo aqui esse vídeo, essa live, e vamos comentar hoje aqui que esse vídeo vai para o nosso canal. Nós estamos montando uma plataforma no YouTube, se chama A Questão é X, né? Depois a gente vai colocar aqui o link para vocês verem, para vocês participarem também das formações que haverá por lá, e quem quiser pode depois extrair de lá. Vai ser uma espécie de curso também, vão ter vários cursos lá, né? Então gostaríamos aqui de deixar uma breve reflexão de hoje, que seria sobre a história de três grandes personalidades, três grandes pessoas que tiveram um papel muito importante dentro da Igreja Católica, que foi São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzeno e São Gregório, né? Dois eram irmãos e um foi conhecido posteriormente. Eles nasceram por volta do ano 320, alguma coisa, e basicamente, em resumo da vida, da história, um pouco da história deles, eles foram, um pouco da história deles é o seguinte: eles nasceram pós libertação da igreja. Então Constantino libertou a igreja em 311, mais ou menos por isso, se eu não me engano, me falha a memória, e após essa data a igreja tomou outros rumos, mudou muito a história, né? O papel da igreja é de fazer apostolado, de doar-se por muitos, de fazer bem às almas e dar o seu melhor e tal. E a igreja, fazendo esse papel, depois da libertação, ela teve muito mais amplitude de ação. Então, após essa libertação, a igreja teve mais facilidade, porém, o mal ele é muito perspicaz. Eu estou fazendo essa reflexão, contando um pouco da história da igreja, mas isso serve para cada um de nós, né? Ao longo da nossa vida, da nossa história, a gente enfrenta batalhas, enfrenta lutas, e os inimigos tendem a sempre mudar as estratégias, porque eles percebem que aquilo não funciona mais. Então, se aquilo não funciona mais, eles têm que achar uma outra forma de atuar. E qual que foi a outra forma em que os inimigos da igreja começaram a atuar? Eles perseguiam antes, né? Depois da libertação por Constantino, a igreja saiu de dentro das catacumbas, mas houve um movimento muito interessante. São Basílio, teve uma vida eremítica, né? Ele se recolheu em algumas ermidas e ele levou uma vida monástica depois. Ele veio fundar também um monastério, né? Então após ainda a libertação da igreja, houve mesmo assim pessoas que se recolhiam. Para quê? Para ser, né? Muitas vezes a gente passa por situações que a gente quer resolver, mas a gente não procura ser, né? Não procura querer fortificar-se, mas a gente procura somente correr atrás do trabalho, atrás do problema, atrás da solução. Enquanto que muitas vezes a solução não é correr atrás do problema para resolvê-lo, e sim fortificar-se, crescer, ser. E o pagamento desse ato ser, ele tem por consequência a solução do problema. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Muitas vezes eu gosto muito do empreendedorismo, e eu li um livro que é escrito por Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Ele, em determinado momento do livro, ele fala assim: muitas vezes as pessoas buscam oferecer o seu melhor e querem ser pagas por isso. Ao contrário, elas deveriam fazer. Elas deveriam enriquecer-se, porque as pessoas que não têm isso estão em busca dessa riqueza. E o fato de estarem em busca dessa riqueza, essas outras pessoas vão correr atrás, e essas outras pessoas vão pagar por isso, vão dar um jeito, vão querer dali tirar algo para si. Então, o que eu queria deixar de reflexão da história aqui, um pouco de São Basílio, é que a solução do problema para ele, em concreto, não foi da vida dele, não só dos problemas, mas assim, a solução da felicidade ao qual ele buscava não estava no mundo, não estava no externo, não estava na aprovação das pessoas, não estava no deleite daquilo que passa, ou somente no deleite daquilo que é intenso, entre aspas,
Ele estava em busca daquilo que era eterno, daquilo que realmente preenchia. Se vê pela vida dele, né? A vida nossa, a vida das pessoas, ela tem uma explicação, ela se explica, a história de uma pessoa se explica, o título, melhor dizendo, o título ao qual nós podemos dar a vida de uma pessoa é em função daquilo que ela viveu, né? Então, se nós conhecemos uma pessoa, por exemplo, que reza muito, que dá o seu melhor, que tem um bom coração e que faz de tudo para agradar as pessoas com quem ela convive, os familiares, essas pessoas com quem ela convive, ela se doa, pode ter certeza, quem conhece a história dessa pessoa que dá esse melhor, na lápide do túmulo dela pode ser colocado: aqui jaz uma pessoa que deu o seu melhor. Deu não quer dizer que conquistou, certo? E Jesus no Evangelho, em determinado momento, ele fala assim: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. E ele não fala assim: alcançai e entrai pela porta estreita, né? Ele não fala entrai pela porta estreita, ele fala fazei todo esforço possível. E pode ter certeza, aquele que se ressuscitou, esse é Deus, e somente Ele pode e consegue transmitir uma palavra de vida eterna que não só é eterna, mas que ela é verdadeira, ela não falha, ela é inerrante, certo? Então, agora o que nós podemos tirar disso para nós? O que nós podemos tirar isso de modelo para a nossa vida? Como a gente pode tirar uma lição da história de São Basílio? Muitas vezes eu trabalho com pessoas e às vezes a gente se dá conta de problemas de família, problemas pessoais, problemas ontológicos, e que as pessoas buscam isso, muitas vezes buscam resolver isso com palavras, com discussões, muitas vezes e querendo resolver. Elas correm atrás de algo que elas possam fazer concretamente para que se resolva o problema, né? Eu vou dar um exemplo, porque essa coisa, esse ponto é um pouco etéreo, né? Mas muitas vezes a gente pega pessoas que buscam, por exemplo, vamos lá, em concreto, um mecânico, né? Vamos usar uma parábola aqui, né? Parábola do mecânico. Muitas vezes o mecânico, ele corre aqui, vai lá e vai em cima de uma pessoa que sabe e procura aquele que faz e busca uma ferramenta e não sei quanto, tal. Ele consegue resolver o problema? Ele consegue, muitas vezes, ele consegue resolver um problema. Mas se ele tivesse parado, estudado, talvez o problema ia demorar um pouquinho mais para se resolver. Mas pode ter certeza, ele o resolveria de uma forma muito mais sábia, de uma forma muito mais eficaz, e ele não permitiria que o problema voltasse a acontecer, certo? Então a reflexão é essa: sejamos que nesse novo ano de 2021 nós possamos ser, e não nós possamos somente querer fazer, resolver os problemas. Façamos como São Basílio, né, que enfrentou heresias, mas por onde a igreja, é isso que eu queria também falar, ao longo da história da igreja, a gente vê que as grandes soluções para algumas heresias, elas não vieram de pessoas públicas. Elas não vieram de pessoas que iam e falavam e estavam no alto dos púlpitos, não. Ela vinha de pessoas que muitas vezes estavam quietas dentro de uma catacumba, ou dentro de alguma ermida, ou dentro de algum monastério, né? Então, vamos pedir a Deus que nós possamos hoje nos conscientizar e viver isso. Viver uma vida de silêncio, uma vida de sabedoria, certo? Então esses são meus votos para vocês no dia de hoje e essa breve reflexão sobre São Basílio. Sejamos e façamos através daquilo que somos, certo? Um grande abraço a todos.